Olá, eu sou o professor Newton Vivacqua e em parceria com a MK Life fizemos esse vídeo para ajudar você a utilizar melhor o seu localizador foraminal, ensinando qual é a sequência correta e mais recomendada, também corrigindo pequenos erros de utilização do seu localizador e ajudando você a chegar ao máximo de precisão em quaisquer condições. Claro que para que isso aconteça, nós precisamos seguir algumas regras. E essas regras são importantes para manter o seu localizador funcionando perfeitamente e alcançando o máximo de precisão possível. Por que os localizadores foraminais eletrônicos são obrigatórios em endodontia? Bom, primeiro porque a odontometria radiográfica ela não afere o comprimento do conduto, e sim o comprimento do dente, tá? Porque a gente vai ver a sombra da raiz na radiografia e vai fazer a aferição do comprimento dessa sombra. Os condutos, já se tem conhecimento há muitas décadas, eles são mais curtos que as raízes, e os forames, em sua maioria, em mais de 80% dos casos, terminam antes do vértice radicular. Ou seja, se uma raiz tem 21 milímetros, um forame normalmente dessa raiz, um conduto dessa raiz, vai ter em torno de 20 milímetros ou às vezes até menos. Então, em mais de 80% dos casos, nós temos um forame que está próximo a 1 milímetro aquém do vértice. Se você utilizar a radiografia para fazer a aferição dessa odontometria, provavelmente o seu comprimento de odontometria vai ser mais comprido do que o comprimento do seu conduto, provocando uma sobreinstrumentação por esse forame, onde as limas estariam atravessando, passando pelo forame e sobreinstrumentando além. Fazer isso de forma inadvertida e desconhecida é muito perigoso, porque você, para trabalhar com instrumentação da região foraminal ou passando pelo forame, é necessário que se tenha o conhecimento de que isso está acontecendo para que você possa ajustar a sua técnica a esse tipo de protocolo. Então vamos à regra número 1. Os localizadores funcionam com sinais elétricos. Para que esses sinais elétricos sejam adequadamente mensurados pelo aparelho, o sistema deve estar completamente isolado. Então, o sinal elétrico que vem do localizador pela presídia de lima e vai seguir então pelo corpo metálico da lima para dentro do conduto, ele deve ter como única escapatória a região foraminal. Após o sinal elétrico passar pela região foraminal e chegar ao periodonto, ele então vai retornar, passando ali pela região óssea e gengival, até o clipe labial que está no lábio do paciente, retornando assim ao localizador. O aparelho afere esse circuito, e para que não haja nenhum erro na medição, esse circuito deve estar isolado, ou seja, o isolamento absoluto deve ser perfeito. Se você precisar utilizar uma amarria de fio dental ou então a famosa barreira gengival fotopolimerizável ao redor do dente, para evitar que qualquer tipo de fluido tenha contato entre a gengiva, a parte de baixo do isolamento, e a parte de dentro do isolamento, a parte onde está o dente. Tá? Então, restaurações metálicas devem ser removidas. A câmara pulpar não pode estar com muito líquido irrigante, porque senão você pode forçar um escape desse sinal, e o isolamento deve estar perfeito. Caso haja algum tipo de comunicação entre a câmara pulpar e o meio externo do dente ou a parte externa do isolamento absoluto, o sinal elétrico pode escapar e o localizador vai demonstrar como se ele estivesse no forame, ok? Mesmo estando na câmara pulpar. Então, qualquer problema em relação a isso, ou similar a esse, cheque o seu isolamento absoluto, remova ou isole restaurações metálicas, aspire o irrigante da câmara pulpar, deixando irrigante apenas dentro dos condutos, e você vai ter então um sinal bastante estável. Seguindo ainda o mesmo princípio dito na regra anterior, agora na segunda regra, nós temos outro ponto bastante importante, que tem a ver também com o funcionamento desses aparelhos. Os localizadores reconhecem a região foraminal, a região periodontal. Na verdade, eles são localizadores periodontais. Eles não são localizadores foraminais ou localizadores de conduto, Eles são localizadores periodontais. Eles localizam a lima quando ela chega no periodonto. Obviamente, se você cumprir a regra anterior, a lima só vai chegar no periodonto quando ela alcançar o forame apical, certo? Então, não é recomendado que esses aparelhos sejam utilizados com a lima parando antes da região foraminal,
porque os aparelhos vêm com aquelas marcações 3, 2, 1, mas todas as marcas são bem claras em informar. Os números que aparecem no visor do aparelho não tem nenhuma referência a qualquer tipo de medida, são apenas uma contagem regressiva ao se aproximar do forame. Você não pode tomar aquele número que tem no visor do aparelho como milímetro, porque isso não está correto. Vários trabalhos da literatura já mostraram que não existe precisão em se comparar o número do localizador com os milímetros de distância que a lima está do forame. Então é necessário que você chegue com o seu instrumento utilizado na medição até o zero, até alcançar o forame. Nesse ponto, então, o localizador tem a maior precisão possível para a sua odontometria. Isso nos leva à regra número 3. Esse instrumento utilizado na medição com o localizador, ele não pode estar folgado próximo do zero, que é aonde nós teremos a maior precisão possível. Esse instrumento ele precisa estar justo. Nós chamamos esse instrumento de lima anatômica inicial ou instrumento anatômico inicial. É um instrumento que deve estar justo nessa região apical para que você não tenha qualquer tipo de movimento involuntário desse instrumento. Você é quem tem que movimentar o instrumento. Se você soltar o instrumento, ele precisa ficar parado. Instrumentos folgados impedem que o localizador alcance a sua maior precisão. Então, se você quiser que o seu localizador tenha a precisão adequada, é necessário que você busque um instrumento que esteja extremamente ajustado na região apical. Assim você também vai melhorar e ajudar o seu aparelho a ter uma aferição extremamente coerente. A regra número 4 tem a ver com a regra número 3, onde eu falei da lima anatômica inicial. Essa lima anatômica inicial, às vezes, dá uma sensação de estar justa, porém é muito comum que o instrumento se ajuste aquém da região apical, por exemplo, no terço cervical ou no terço médio. Então, a regra número 4 tem a ver com esse tipo de incoerência. Para que o instrumento inicial, essa lima anatômica inicial, não erroneamente pareça justa, interferindo na aferição do localizador, é importante que você faça a ampliação cervical e média do seu conduto, removendo qualquer tipo de interferência dos terços cervicais e médio que possam, então, comprometer essa medição pela sua lima anatômica inicial. Outro ponto interessante em relação ao desgaste, ao preparo cervical e médio, é que fazer a odontometria prévia a esse desgaste, a esse preparo cervical e médio, vai lhe dar uma medida mais longa do que a final. Porque quanto mais você instrumenta o dente, quanto mais você desgasta a dentina, mais curto esse conduto vai ficando, podendo encurtar de meio a 1 milímetro em alguns casos. Então, não tem muito sentido fazer a odontometria prévia ao alargamento cervical e médio. Primeiro, porque você está provavelmente errando o ajuste da sua lima apical. E segundo, porque o comprimento do seu dente vai mudar, vai encurtar depois que você fizer o preparo cervical e médio. Então a regra número 4 é: faça a primeira ampliação cervical e média com a técnica de sua escolha, para depois fazer a primeira odontometria, que eu chamo de odontometria inicial. Essa odontometria, então, vai ser feita utilizando um movimento de parafusamento dessa lima anatômica inicial até ela alcançar o forame apical. A regra número 5 tem a ver com a regra número 4, onde eu falei que o comprimento do dente vai encurtando conforme você vai ampliando os condutos. Então, se você fizer a odontometria após o alargamento cervical e médio, instrumentar o terço apical e não fazer uma nova ferição, você vai ter um comprimento possivelmente mais curto do que aquele que você fez anteriormente e vai utilizar esse comprimento para fazer a sua obturação. Como o comprimento pode ser mais curto do que o que você aferiu, o seu cone pode estar passando pelo forame, gerando alguns problemas. Então o ideal é que você refaça a sua medição com o seu localizador foraminal após a sua instrumentação, para ter então uma odontometria final. Obviamente, como agora o forame ou o conduto estão mais ampliados, pode ser que você precise de limas mais largas do que aquela inicial para fazer a sua odontometria. Siga as mesmas regras que eu citei anteriormente. Se você fez a ampliação foraminal, então obviamente a sua lima apical final, a sua lima anatômica final, ela vai ser mais larga. Se você não trabalha com ampliação foraminal, então há uma necessidade de se fazer uma averiguação e um ajuste para saber se essa lima alterou ou não o seu diâmetro. Porque ela precisa passar pelo forame e você não fez a ampliação dessa região. Seguindo todas essas regras, você vai ter o máximo de precisão que o seu localizador pode lhe dar. Quaisquer problemas, verifique passo a passo tudo que eu falei.
para averiguar se você não errou em alguma dessas fases. Os localizadores sempre vão ter alguns problemas com forames extremamente amplos ou com locais onde existem perfurações, porque nós temos que voltar e entender aquela regra número 1. Se eu tiver o sinal elétrico escapando por qualquer outro lugar a não ser o forame, eu vou ter então uma dificuldade de aferição. Se você tiver uma perfuração no meio do caminho entre a sua coroa e o seu conduto, o localizador ele vai informar para você que aquela perfuração está na posição foraminal. Na verdade não é o forame, mas é como se fosse um forame. Eu tenho uma comunicação da parte interna do conduto com a parte periodontal. Então lembra que eu falei, o localizador ele é periodontal. Se você tiver qualquer comunicação interna e externa que não seja pelo forame, o seu aparelho vai lhe dar então uma medida como se fosse a medida do comprimento do forame, ok? Se você tiver um forame amplo ou um ápice incompleto, o localizador também tem dificuldades em entender, porque o sinal escapa com muita facilidade quando existe uma grande área de comunicação entre o conduto e o periodonto, como por exemplo uma reabsorção radicular ou então um ápice não formado. Nesses casos, cabe o bom senso e talvez o uso de algumas radiografias para tentar entender melhor a posição desse forame, já que o localizador não é tão confiável. No caso da perfuração, o ideal seria isolar essa perfuração ou vedá-la para depois então fazer a sua odontometria. A MK Life possui dois dispositivos que permitem a aferição do comprimento do conduto. Um deles é o seu localizador, o ePax Pro, e o outro é o eConnect S, um motor elétrico sem fio de última geração com um localizador embutido. No caso do eConnect S, nós podemos utilizá-lo apenas como um localizador se for necessário. O motor fica na sua base e os fios similares ao do localizador vão ser conectados no paciente e na lima e o visor vai mostrar como se fosse um visor de localizador. Por possuir o localizador embutido, o eConnect S possui funções integradas de motor com localizador, onde a aferição dinâmica da odontometria durante a instrumentação pode ser feita, dando então opções para que o localizador interno do motor interfira nas funções do motor, como por exemplo, parando a lima ao chegar na sua medição apical, diminuindo a velocidade da lima, quando também se alcançar a medição foraminal, fazer o seu auto-reverso, enfim, ligar o motor quando o instrumento é colocado dentro do conduto, desligar o motor quando o instrumento é removido do conduto. Para isso, você só precisa deixar o clipe labial conectado durante a sua instrumentação. O outro motor mais simples da MK Life, o eConnect Pro, não tem localizador integrado, mas ele pode ser usado integradamente com o ePax Pro, desde que você tenha o cabo de conexão entre ambos. Dessa forma, algumas funções conectadas do localizador com o motor também podem ser usadas como no eConnect S. Basta que o eConnect Pro esteja ligado pelo fio ao ePax Pro e o ePax Pro esteja com o cabo e o clipe labial conectados no lábio do paciente. Dessa forma, você também vai ter funções integradas, onde o localizador pode interferir nas funções do motor, como eu já citei anteriormente. Vamos então agora aos vídeos demonstrativos. O aparelho vem com um carregador para carregar a bateria, similar a carregadores de celular, dois clipes labiais, um aferidor de precisão, o fio principal com uma conexão para encaixar no aparelho de um lado e duas conexões para o clipe labial e para o clipe de lima do outro lado e dois clipes para lima, duas presilhas para lima. Ok? Muito bem, então esse é o aparelho ePax Pro da MK Life, um aparelho bastante compacto que funciona a bateria, tá? Bateria recarregável, com 3 botões, o botão de liga e desliga, certo? O botão de volume, onde você regula o volume sonoro que o aparelho vai emitir, e o botão de ajuste Set. Ele tem as opções aqui da marcação 1 até a marcação 0, tá certo? A contagem dele aqui é diferente, né? Mas como esses valores não significam milímetros ou qualquer outra medida, então na verdade não importa.
nós consideramos apenas uma contagem regressiva até o apex, né? Até o nosso zero, que seria aqui. Então, essa marquinha aqui seria o nosso forame, a última posição, né, que o localizador vai marcar. Após essa posição, nós teríamos então o ápice. Juntamente com o aparelho, nós temos esse aferidor de precisão que vai ser utilizado. Você vai encaixar ele aqui no mesmo lugar do fio, certo? E ele vai mostrar aqui valores entre 0,2 e 0,4, significando que tem precisão calibrada como de fábrica, tá? Se por acaso o seu localizador não estiver aferindo entre 0,2 e 0,4, provavelmente ele deve ser ajustado, provavelmente vai precisar ser enviado para a fábrica. Sinceramente, eu nunca vi um aparelho descalibrar a ponto de mostrar um número fora da escala que eles recomendam no manual, ok? Assim que a bateria começar a baixar de nível, você pode carregar o seu localizador utilizando o fio embutido, ligando diretamente na tomada, por esse cabinho do lado esquerdo do aparelho, e aí você vai ter então o sinal luminoso da bateria mostrando que o aparelho está carregando. Recomenda-se que não se utilize o aparelho com a bateria fraca, porque o sinal elétrico utilizado na medição pode não ser suficiente para aferir corretamente o comprimento do seu dente, o comprimento do seu conduto, ok? Você pode carregar o seu localizador sem problemas, mesmo com a bateria no meio. Recomenda-se que você não deixe chegar com a bateria até o final. Já para a utilização, nós vamos encaixar aqui o fio principal do lado direito do aparelho, certo? E do outro lado, o clipe labial na ponta branca e a presilha de lima na ponta escura. Tem até escrito aqui, ó, presilha de lima, clipe de lima. Então a gente encaixa até prender e estou com o aparelho pronto para ser utilizado. As partes soltas do aparelho, como o clipe de lima e o clipe labial, a presilha de lima e o clipe labial podem ser autoclavadas, mas normalmente não é muito usual autoclavar as presilhas de lima, porque elas podem estragar, apesar de poderem ser esterilizadas. Já o clipe labial, que entra diretamente em contato com a bochecha do paciente, deve obrigatoriamente ser esterilizado. Nós vamos agora fazer um teste com uma lima extremamente fina, uma lima 15, em um dos condutos, só para vocês verem a dificuldade em se medir com uma lima fina. Quando a lima é muito fina, a gente não consegue muita estabilidade, porque com qualquer toque a mais que você dá na lima, ela escapa da posição. Então não é muito fácil fazer a medida. Qualquer tapinha que você der, a lima escapa. Já utilizando uma lima justa, o que podemos fazer selecionando esse instrumento, como por exemplo, aumentei uma lima de 15 para 25, eu vou então ter um ajuste muito melhor e vejam a diferença de precisão que eu tenho. Aonde eu soltar a lima, a marcação do localizador não se altera. Então eu vou avançando e qualquer posição que eu deixar o instrumento, ela fica completamente estável no sinal, conseguindo então chegar até a posição que você deseja, tá? E parando ali no zero. Claro que daí então fazendo a medição do seu stop na posição ou da própria presilha, né? Ou da própria presilha endodôntica. Para quem desejar estudar mais, nós temos algum material didático na internet que eu vou deixar aqui no final do vídeo para que vocês possam estudar. Acesse o nosso site endodontiaavançada.com e aprenda mais. No site nós escrevemos um artigo sobre o uso dos localizadores foraminais eletrônicos.
reunindo todos os detalhes que eu falei aqui nesse vídeo. Também lá vocês vão encontrar um esquema para a utilização do localizador e a averiguação de qualquer tipo de erro que vocês possam estar cometendo. Nós também temos um podcast endodôntico, o Endodontocast. E no Endodontocast nós temos 2 episódios apenas sobre anatomia apical e odontometria e localizador foraminal eletrônico, os episódios 7 e 8, onde mais informações estão disponíveis para vocês estudarem. Eu espero ter ajudado, agradeço a MK Life pela parceria e boas odontometrias eletrônicas para vocês.